bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Meu nome é Bruno Galvão, eu sou o seu professor de Ciências, você é aluno do 8º ano do Ensino Fundamental, com quem eu quero falar hoje sobre meteorologia. O que seria isso? Vamos discutir agora mesmo. Antes, eu preciso de dizer quais são os objetivos principais desta aula, ok? Bom, nesta aula eu quero que você, aluno, possa compreender a diferença entre clima e tempo. Essa parte vai ser um pouco da revisão de uma das aulas que nós tivemos, só que hoje nós não vamos focar no clima como foi na aula anterior. Hoje nós vamos focar no tempo. E gostaria que você também fosse capaz de identificar as principais variáveis envolvidas na famosíssima previsão do tempo. O que seria clima, então? Vamos começar com essa breve revisão do que nós vimos antes da semana do acolhimento. O clima, ele é o conjunto de características atmosféricas, como temperatura, umidade, chuvas e vento, de uma dada região, medidas em um longo período de tempo, normalmente em anos. Então, o clima não é uma coisa assim que se mede ali em um ano e fala assim, olha, o clima desse lugar é isso. Não. O clima exige um estudo muito grande, um estudo longo durante anos, para que você possa perceber ali características daquela determinada região que não variam tanto. Que toda vez que for inverno ali naquela região vai ter aquelas características, toda vez que for verão vai ter aquelas características. Isso vai ajudar a determinar aquele clima que está relacionado a uma região específica. Vamos ver isso aqui no mapa aqui. Tem aqui o mapa do Brasil com os climas brasileiros. Nós sabemos que nós estamos na região tropical do globo, né? Então nós temos fortemente aqui os climas tropicais. Nós temos tropical de altitude aqui nessa região aqui. Nós temos tropical atlântico, que não é à toa, né? Porque que faz divisa com o Oceano Atlântico. Nós temos o tropical equatorial, que é aqui onde nós temos a floresta amazônica. O famoso clima semiárido aqui, ó, no Nordeste. Então, isso aqui que nós identificamos, clima subtropical aqui também, deixa eu colocar aqui. Clima subtropical aqui no sul do país, Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de clima. Isso não muda, tá? Vai passar o ano inteiro, vai chover, vai fazer sol, vai entrar inverno, vai entrar verão, mas se perguntar, olha, o clima no norte do Brasil é o quê? Clima tropical equatorial. Ah, mas equatorial, tropical, mas está chovendo. Está chovendo, mas é clima tropical. E clima tropical equatorial, inclusive, chove muito, só faz muito calor. Ah, não, mas eu estou aqui na região aqui de clima tropical de altitude, né, que pega um pedacinho de Minas Gerais aqui, está relacionado com as serras de Minas também. Aí o cara fala assim, nossa, está frio agora, mas por que o clima é tropical? Está fazendo frio, entramos no inverno e tal. Não é o caso desse momento, porque estamos num calor intenso, mas... Não, o clima ali é tropical de altitude e pronto, porque é uma característica geral daquela região. Aquela região, o clima ali, as mudanças de tempo, elas se comportam de uma maneira semelhante durante vários anos. É uma característica daquela região. Então, assim, a gente pode pensar em clima, ok? Ok. Vamos lá. Quase que eu faço coisa errada aqui. Agora... O que seria tempo? Nós falamos também numa aula anterior, aqui eu estou entrando em alguns detalhes, e hoje a nossa aula vai ser focada aqui em variações do tempo. Na aula anterior falamos sobre variações do clima, mas o tempo atmosférico ele é diferente. Ó, ele é um estado da atmosfera analisado em certo período de tempo relativamente curto, que pode variar de horas a semanas. Olha a diferença gigante entre clima e tempo. Clima pertence a uma região, né? Aquela região ali tem aquele clima e pronto. As variações que ela sofre durante o ano não descaracterizam o clima geral daquela região. Agora, tempo não. Tempo você está aí na sua casa, bonitinho, está fazendo aquele sol maravilhoso. Quando passa o horário do almoço, aí o tempo fecha, chega aquele monte de nuvem escura e começa a chover. Isso não é clima, essa mudança que está acontecendo é uma mudança de tempo. É uma mudança que ocorre num curto prazo. O clima demora anos para você conseguir identificar o clima de uma região, estudar aquilo ali e falar, não, o clima dessa região é esse.
tempo não. O tempo ele pode mudar de uma hora para outra, de alguns minutos para outros minutos, né? Uma pequena passagem de tempo, ou mesmo de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então, essas variações que nós estamos acostumados, hoje está chovendo, hoje está fazendo sol, hoje está ventando muito, hoje está mais frio, hoje está mais seco. Essas relações que nos referimos normalmente, nós estamos nos referindo a tempo, ao conceito de tempo. Então, está aqui uma figurazinha mostrando justamente esse contraste, né? O sol e, ao mesmo tempo, do outro lado, as nuvens, relâmpago e chuva. Como essas características elas estão próximas e mudam rapidamente quando nós estamos falando de tempo. É isso que eu quis representar aqui para você. E vamos ao foco da aula de hoje, falando de tempo, mas especialmente de como nós medimos o tempo, de como nós averiguamos e como nós conseguimos prever o tempo. É através da meteorologia. A meteorologia é uma ciência que estuda os fenômenos físicos da atmosfera, cuja análise permite a previsão do tempo. Bom, então quando um jornalista chega lá na televisão, aparece aquele mapa do Brasil cheio de nuvenzinha desenhada, né? Um solzinho em alguns estados, nuvem no outro, aí ele fala assim, olha, hoje o dia vai ser chuvoso em Belo Horizonte, ou então fala assim, em São Paulo nós vamos ter sol o dia todo, temperatura máxima 30 graus, temperatura mínima tanto. Aquilo ali que o jornalista está falando com você é previsão do tempo, ele está baseado em dados meteorológicos, ou seja, em estudo do tempo, de previsão do tempo. E para que serve isso? Para que eu vou prever o tempo? Qual a importância de prever o tempo? Eu acho que não é difícil de imaginar, mas vamos ver aqui. Isso vai auxiliar tanto em diversas situações do cotidiano das pessoas, né? Se você vai sair de guarda-chuva ou não, que roupa que você vai vestir, se está chovendo ou não, isso tudo vai influenciar de como você vai se comportar. E vai influenciar também nas atividades econômicas, como na agricultura, na pecuária, no turismo, no lazer, na comunicação, na aviação e até na navegação. Ora, se você for o dono lá de uma fazenda e você pratica agricultura, você tem lá a sua plantação, aí você pensa assim, olha, eu tenho que me programar. Se eu tiver uma noção da previsão do tempo, um mês tal, mês de novembro vai ser um mês chuvoso, então eu vou me preparar de forma diferente. Eu não vou encher minha plantação de água naquela época, eu vou me preparar de forma diferente. Muitas vezes, dependendo do nível da chuva, eu tenho que até proteger aquela plantação. Pecuária, você também é muito importante você prever o que vai acontecer, se vai chover, se vai fazer sol, se vai estar seco ou não, até para você saber como dosar a alimentação do gado, saber onde você vai guardar esse gado, dependendo do tipo de tempo você tem que guardar ele num estábulo ou coisa do tipo. Enfim, a previsão do tempo ajuda muito na agricultura e na pecuária. No turismo nem se fala, né? Cá para nós, eu particularmente, eu não iria para a praia em dia de chuva, eu espero que você também não. Então ajuda a gente a se prever também. E aí o turismo está ligado diretamente ao lazer também, a comunicação, aviação e navegação. Bom, a aviação e navegação também está ligado à comunicação de certa forma, mas eu vou citar aqui a aviação como um último exemplo aqui. Muitos voos são cancelados por causa de tempo ruim, por causa de uma chuva muito forte, né? Ventos muito fortes, e aí atrapalhar a visibilidade, né? O dia muito nublado atrapalha a visibilidade do piloto do avião. Enfim, estudar o tempo, fazer a previsão do tempo é fundamental para que nós possamos, através dessas previsões, tomar atitudes adequadas para as nossas atividades econômicas e para as nossas atividades diárias, né? Quais elementos são analisados pelos meteorologistas para que você tenha esses dados aí do tempo influenciando a sua vida? Então, os estudiosos da meteorologia, eles vão estudar e acompanhar a temperatura diária de uma região, vão acompanhar a pressão atmosférica, a umidade do ar, a direção e intensidade dos ventos e o deslocamento de massas de ar.
Bom, acompanhar a temperatura é um negócio simples para a gente, né? Nós já estamos acostumados, eu imagino que a maioria de nós já conhece os termômetros, né? Que até nós usamos para medir temperatura corporal, para ver se está com febre e tal. Os termômetros são usados diariamente, principalmente nos grandes centros, nas capitais. Você tem algumas esquinas termômetros digitais muito grandes, mostrando a temperatura daquele dia ali, naquele momento. Olha, 30 graus agora e tal. Pressão atmosférica, então, é quando se avalia o quanto que os gases da atmosfera estão, vamos dizer assim, pressionando os corpos que estão no planeta. A pressão atmosférica é uma pressão exercida pela atmosfera, e a atmosfera é formada pelos gases. Os gases, eles são matéria, né? Eles ocupam lugar no espaço e eles têm peso também. Tanto é que uma bola de futebol cheia pesa mais do que uma bola de futebol vazia, porque o gás pesa. E esses gases ao nosso redor, ele faz pressão no nosso corpo em todas as direções e faz pressão em qualquer objeto que está sobre a Terra. E essa pressão atmosférica também está relacionada com a formação de ventos. Já pensou o que é o vento na sua vida? Já pensou o que é o vento? De onde que vem o vento? Sim ou não? Pensa comigo. Se você tem um lugar que os gases estão fazendo muito peso na atmosfera, eles vão empurrar o ar. Vão empurrar o ar e vai fazer o ar se deslocar para um lado. Esse empurrar o ar para um lado que tem menos pressão, de um lugar que tem mais pressão para outro que tem menos pressão, é o que nós chamamos de vento, é um deslocamento do ar. Então, o movimento do ar é o que chamamos de vento. Também são analisadas a quantidade de partículas de água, né, de moléculas de água que tem no ar, que é o que chamamos de umidade do ar. Então, quando falar assim, olha, hoje a temperatura é tanto e a umidade do ar está em torno de 12%. Inclusive, nós temos aí recentemente muitas cidades e estados que vão estar com a umidade relativa do ar muito baixa, aí, segundo alguns jornais. Enfim, a umidade do ar se refere à quantidade de água que tem no ar mesmo. A gente respira oxigênio e tudo, mas saiba que aqui tem moléculas de água no ar, sim. Tem moléculas de água no ar e são fundamentais, inclusive, para o nosso sistema respiratório, para ajudar a manter a umidade aí do nosso sistema respiratório. Tanto é que quando o tempo está muito seco, né? Quando fala assim, olha, hoje o dia vai ser muito seco em Belo Horizonte, dias secos levam a doenças respiratórias, desenvolvimento de alergias, rinites, entre outras coisas. Direção e intensidade dos ventos, acho que é mais tranquilo a gente entender, né? Para onde que o vento está indo, se é para oeste, se é para leste, norte, sul. E o deslocamento de massas de ar também são avaliados para fazer previsão do tempo. Então, existem grandes massas de ar, né, que podem carregar, inclusive, umidade ou não, e massas de ar quente, massas de ar frio, você talvez já deve ter ouvido falar nisso nas previsões dos jornais também. Uma massa de ar frio está vindo em direção à região sudeste do Brasil. Está chegando uma massa de ar quente vinda do Oceano Atlântico. E muitas vezes essas massas de ar, quando se encontram, elas provocam chuva. Então, é um dado importante também para se prever a possibilidade de chuva, se o tempo vai estar seco, se o tempo vai estar úmido. É um outro fator importantíssimo aí para a avaliação do tempo. Bom, e a tecnologia dessa previsão? Como é que você mede tudo isso? Não é olhando, né? Imagina você olhando, estou vendo a nuvem chegando. O pessoal antigo é muito bom para prever o tempo, né? Olha assim, olha, hoje vai chover. Está vendo os urubus ali? Quando começa a aparecer muito urubu, vai chover. Eu já ouvi muito dessas coisas. Mas aqui é diferente. Aqui você precisa de tecnologia, sem desprezar a sapiência dos mais velhos, que muitas vezes tem uma noção boa se vai chover, viu? Mas hoje nós usamos aí satélites artificiais, por exemplo, que vão coletar dados sobre o deslocamento de grandes massas de ar da atmosfera e das estações meteorológicas espalhadas pelo país. Então, esses satélites eles conseguem tanto coletar dados dessas massas de ar se movimentando e também coleta dados das plataformas, né? Ou, na verdade, o certo seria dizer das estações meteorológicas. Tem aqui uma figura representativa disso. Está aqui um satélite. Esse satélite está recebendo sinais aqui de uma região e ele está enviando esses sinais para antenas de recepção de outras regiões. Então, os satélites eles vão funcionar captando informações
e enviando essas informações para diversas estações aí, que vão fazer os cálculos necessários, as avaliações, as análises necessárias para entender como vai ser a previsão do tempo ali naquela região. Ainda falando de tecnologia, nós falamos aqui que mede temperatura, né, que mede pressão atmosférica, que mede umidade do ar, mas quais aparelhos são usados? Então, as estações meteorológicas de todo o mundo recolhem dados por meio de uso de aparelhos, como o termômetro, que é o que nós conhecemos bem, né, que mede a temperatura, anemômetro. Anemômetro é que vai medir a velocidade dos ventos e a direção do vento. Então, é um aparelho que o vento vai bater nele, ele vai girar para um lado ou para o outro, e a velocidade desse giro vai indicar a velocidade do vento, e também para o lado que ele estiver girando vai indicar a direção do vento. Pluviômetro. Pluviômetro, ele vai medir a quantidade de chuva. Outro fator outra expressão super usada nos jornais quando vai falar de previsão do tempo, né? Sei lá, em São Paulo choveu mais de tantos milímetros de chuva. Tantos milímetros de chuva caíram no estado tal, o correspondente ao que deveria ter caído 2 meses, caiu em 1 dia. Quando isso acontece, foi usado um pluviômetro para medir essa quantidade de chuva que cai. Uma forma simples de pensar seria o seguinte: imagina que você coloca uma bacia com 1 metro quadrado no chão, na hora que chover, e deixa a chuva cair toda. Quando a chuva parar, você pega aquela água que caiu na bacia, mede em litros e fala assim, caiu 10 litros em 1 metro quadrado. Então, 10 litros em 1 metro quadrado, então imagina nessa cidade toda que choveu. Aí você pode pegar lá o tamanho da cidade toda em metro quadrado e ter uma noção de quanto de água caiu ali. Isso é uma ideia geral, aqui eles medem em milímetro cúbico, mas só de você entender essa ideia, dá para a gente perceber aí como que é feito isso. Higrômetro. O higrômetro ele vai medir a umidade relativa do ar, né, que é a quantidade de moléculas de água que está no ar. E o barômetro. O barômetro tem um nome assim um pouquinho mais estranho, mas é ele que mede a pressão atmosférica. Então, o barômetro vai ser para medir essa pressão. E esses dados juntos aqui vão levar os meteorologistas a fazer suas análises e tirar suas conclusões sobre a previsão do tempo. Está aqui uma imagem aqui, de uma estação meteorológica lá do Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, talvez você viajando já tenha visto algo assim. E no Brasil, vamos falar do Brasil um pouquinho. Quais são os órgãos responsáveis por fazer essas medições no Brasil? Os principais órgãos que fazem as análises, que coletam, que divulgam esses dados. No Brasil, os principais institutos de meteorologia são o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, e o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Então, esses são os 2 principais institutos de meteorologia do Brasil. Inclusive, alguma imagem ali eu tirei de um desses sites aí e vale a pena aí conferir lá. É isso. Nós vimos, então, reforçamos aqui hoje a diferença entre clima e tempo. Lembrando que clima ele é medido a longo prazo, para você determinar o clima de uma região, específico de uma região. Tempo é quando nós temos mudanças rápidas, né? Pode ser de 1 minuto para o outro, de 1 hora para outra, de uma semana para outra, está chovendo, faz sol, fez calor, fez frio, mudanças rápidas, falamos de tempo. E as medições do tempo são feitas pela meteorologia. E a meteorologia vai fazer medições que vão permitir prever esse tempo, prever se vai chover daqui a 1 semana, daqui a 3 dias. Quanto mais próximo, né? Se falar amanhã vai chover, quanto mais próxima a previsão, melhor. À medida que você distancia, a previsão para daqui a 1 semana pode mudar, porque os ventos podem mudar de direção, algumas coisas podem mudar. Agora, as previsões mais próximas, 1, 2, 3 dias, normalmente são bem confiáveis. Fatores que influenciam o tempo, nós falamos aí, né? E falamos das tecnologias usadas na previsão do tempo,
como os satélites, né, como os barômetros, anemômetros, entre outros aparelhos aí, que são importantíssimos para que nós possamos fazer previsões de tempo. Estão aí algumas referências bibliográficas, espero que você tenha interesse e visite aí, ou procure aí um pouco mais de informação sobre o assunto, que é um assunto interessante, faz parte do nosso dia a dia. É isso que eu queria falar com você. No mais, eu agradeço a sua audiência e bons estudos.